Agora, em Dia com Direito. Os temas mais relevantes no âmbito jurídico, com o advogado Gabriel Matosinhos. Muito bom dia pro Gabriel. Calma. É porque tá faltando café, Gabriel. Bom dia, Tarsila. Meu microfone está aberto? Está aberto? Tá sim. Bom dia, Tarsila. Bom dia a todos os ouvintes. Vocês sabem, né, que quando a trilha é longa é porque ela se ele me avisou. Ali, não, é porque tudo ali, é porque ele me avisou em cima da hora que tava subindo, entendeu? Eu fui olhar. Meu compromisso é às 9. Certeiro. Meu compromisso é certeiro. Nem sempre. Teve uma vez que você nem avisou. Mentira? Então vamos lá. Fake news. Fake news? Te mostra a fake news aí. 9h16, isso é a hora. Ué, não tem culpa se você atrasou. Eu não atrasei, você que atrasou. Ué, tudo depende do ponto de vista, né? Então vamos lá. Vou falar ainda não. Mexer com advogado é fogo. Ele sempre tem uma saída. Então bora, meu filho, por favor. Cadê o tema? Tá aí, ué. Você tem o tema aí no seu WhatsApp. Tá aqui, você nem tô sabendo. Tá vendo? Você não sabe de nada. Não, é porque você não fala nada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direito previdenciário. Vamos falar um pouquinho sobre INSS. Teve uma ouvinte que me parou essa semana na rua. Aí ela disse: Gabriel, depois dessa questão da reforma da Previdência, né? Que já tem até um tempo, né? Já tem até alguns anos. Ninguém mais sabe nada, né? A gente não sabe quando vai aposentar, não sabe quando que não vai aposentar. Aí eu falei com ela: olha, realmente tá um pouco mais enjoado, porque tem várias regras de transição para quem já contribuía, né? Então não tem mais aquela solução na ponta da língua. Contribui até 60 anos para você aposentar. Ou então contribui no mínimo aí 15 anos para você poder ter direito. 12 anos, né? Igual tinha antigamente. Não existe mais a aposentadoria só por tempo ou só por idade. Então como isso mudou de uma forma muito brusca, as pessoas ficaram muito desamparadas. Então fiz aqui algumas perguntinhas pra gente tratar sobre esse tema. Tá, e muito bem. Vai ligar o ar-condicionado. Eu tô morrendo de frio. Frio? Você tá na antropausa, filho? Você tá na antropausa, né? Só pode. Olha só, e hoje você falando sobre isso, né? Sobre as pessoas que não são assim, igual donas de casa não remuneradas, né? Pessoas que nunca trabalharam, só trabalhando dentro de casa. Dia Internacional do Trabalho Doméstico Não Remunerado. Aí, que legal. Hoje é o dia disso, tá vendo? Vamos falar hoje, então, a primeira pergunta aí já vai casar exatamente com o dia aí, ó. E eu nem sabia. Pois é. Você já falou que dia é hoje? Não, hoje ainda não. Eu ia falar, né? Mas você chegou. Tá vendo? Eu tive que... Então eu adivinhei. Não, você não adivinhou. Adivinhei. Adivinhei, lógico. Você nem sabia. Claro que eu sabia. Você acabou de falar que ele sabia. Eu estou sabendo agora. Então vamos lá, para de palhaçada e vambora. Quem nunca trabalhou com carteira assinada ou é dona de casa pode se aposentar pelo INSS? Sim, só que essa pessoa, ela na verdade é um segurado facultativo. Ela não é uma segurada obrigatória, ela não tem que contribuir, mas ela pode contribuir, né? Então... ainda tem uma faculdade aqui que a dona de casa com CAD único, né? Aquela pessoa que está inscrita aí nos programas do governo, tem lá o número de CAD único, ela vai contribuir só com 5% do salário mínimo. E aí com esses 5% do salário mínimo ela vai ter direito à aposentadoria. Se não for baixa renda, né? Se não for inscrito ali no CAD único, esse valor ele sobe para 11%. Então já fica aí o aviso aí para as pessoas, né? Como que vai saber o que é esse valor? Porque tem muita gente que não consegue fazer essa questão da porcentagem, né? Então vai abrir lá a calculadora do celular, vai digitar o valor do salário mínimo. Quanto tá o salário mínimo hoje? 1.600 e... Por aí, não sei. 1.700, né? 1.700 eu acho. 1.740, 1.640. Mas pode ir aí que eu vou conferir. Vai pegar, vai digitar o valor do salário mínimo, vai apertar o vezes na calculadora, o xizinho ali, e vai digitar 11 e depois %. 1.621. 1.621. Então, 1.621 vezes 11% igual. Vai dar lá o valor que você vai ter que pagar
pro INSS todos os meses para você ter a qualidade de segurado, tá? Se for CAD único, você vai multiplicar por 5%. Então, esse valor da dona de casa tem que contribuir pelo menos até 62 anos, tá? Não é garantido que com 62 anos vai conseguir, porque vai ter que ter um mínimo de contribuições. Mas, a partir dos 62 já é possível aí ter direito ao benefício. Tranquilo? Uhum. Então, vamos lá para a segunda pergunta, então. O MEI, microempreendedor individual, tem direito a se aposentar pagando apenas o boleto mensal do DAS? Sim, só que são regras específicas, né? O valor do DAS, que tem ali os 5%, ele garante a aposentadoria tanto para os homens quanto para as mulheres, para o homem com 65 anos e para a mulher a partir dos 62 anos. O que mudou, Tarsila? Agora, sempre quando a gente fala idade, a gente fala a partir de. Não é mais garantido que com 65 vai dar certo, com 62 vai dar certo. Então agora a expressão é a partir de 62, a partir de 65, tá? Vai ter o garantido ali a questão do salário mínimo, né? O boleto do MEI, ele é importante que as pessoas saibam que ele não conta para aposentadoria por tempo de contribuição, tá? E nem tem como aposentar com valores acima do mínimo. Então é importante também que as pessoas saibam disso, porque isso gera uma confusão muito grande. Muitas pessoas utilizam o MEI para movimentar valores acima, até às vezes, do teto do próprio MEI. Tem muita gente que pega, por exemplo, o MEI e roda cartão de crédito, né? Passa cartão de crédito na maquininha do MEI. Aí deixa o teto do MEI só para cartão e acaba recebendo muito em dinheiro. Isso tudo gera um fluxo para a pessoa, um salário alto, que às vezes ela vai ficar muito desamparada se lá na frente ela aposentar com um salário. Imagina, por exemplo, um MEI, uma pessoa que vende bolo, né? Uma confeiteira, até um MEI dela lá. Se ela fazer ali os bolos que ela está acostumada, ela vai faturar ali 5 mil reais por mês. Aí daqui 30, 40 anos ela se aposenta. Aí quando ela se aposentar, ela vai se aposentar com um salário. Então é preciso ter um planejamento aí, ter uma meta, né? Uma previdência talvez particular para poder estar amparando aí nessa situação. Regiane de Descoberta? De Descoberta. Oi, bom dia, Regiane em Descoberta. Um abraço para você e o doutor Gabriel. Ele sempre arrasa. Aí, ó, tá vendo? Regiane, muito obrigado, Regiane, pela sua participação. Um abração pra você. Gente, vocês não podem ficar elogiando, que ele fica se achando, entendeu? Ele fica igual, ele infla, ele fica igual uma casca. Quando for mandar mensagem, gente, por mais que seja mentira, manda vocês arrasam, não manda só que eu arraso, porque Tarsila fica chateada, entendeu? Não. Fica chateada. Pior então, não. Manda assim, vocês arrasam. Não, é ele que fica, ele já se acha pra caramba, aí ele fica se achando muito aqui, entendeu? Entendeu? Manda, pessoal, porque ai, meu Deus. Fica chateada. Você quer uma toalhinha? Não. Você cai? Tô tranquilo. Ai, temos aqui o Paulinho do Paraná. Bom dia, Tarsila, tenha uma ótima quarta. Andropausa, primeira vez que eu ouço, kkk. Andropausa é a menopausa do homem, né? Aí, ó, tá vendo? Menopausa do homem. Tarsila é cultura, Paulinho. Por isso que você escuta ela todos os dias. Porque a Tarsila não é só bobagem. Tarsila também é cultura. Né, Tarsila? Te defendi agora, você viu, né? Não vou falar nada. Te defendi agora, né? Você viu? Cínico. É difícil. Então vamos trabalhar. Vou chamar o meu amigo Pedrinho do Palito, tá sumido. Tá, deixa ele sumido. Ó. Tá vendo como é que ela fala? Muito puxa-saco. Como é que ela fala? Ai. Então vamos lá. Nossa terceira pergunta é: parei de pagar o INSS porque fiquei desempregado. Eu perco tudo que já paguei até hoje? Não, você não perde tudo que você pagou até hoje, tá? Como que funciona essa questão? Você tem certeza que é essa pergunta aí? Essa pergunta o bloco 1, parei de pagar o INSS, foi depois do MEI. Tá, aqui... Tá, eu que pulei aqui então. Não, tá, beleza, tranquilo. Minha ordem aqui tá diferente. Depois fala de mim. Não, é porque você é terrível. Quando você para de pagar o INSS, vai ficar registrado lá no seu CNIS, que é o extrato previdenciário. Você consegue acessar no aplicativo do Meu INSS.
Você abre o aplicativo do meu INSS, aí você vai lá em extrato previdenciário. Lá vai ter todas as suas contribuições. É interessante verificar, principalmente nessas situações onde você para de pagar ou você para de trabalhar. Porque antigamente era muito comum a empresa encerrar, a empresa dar baixa, devendo o INSS do funcionário. A empresa desconta o INSS do funcionário e não paga a guia para o governo. Então o governo não sabe que você trabalhava naquela empresa. Isso gera muito problema. Então sempre quando for demitido, sempre quando parar de pagar, não perde. E além disso, você tem que conferir para não ter problema lá na frente, para você não ser surpreendido. Tranquilo? Tranquilo. Agora vamos aí para os atestados, afastamentos e acidentes. Isso. Fiquei doente e o médico deu atestado. Quem paga meu salário durante o afastamento, o patrão ou o INSS? Você vai receber o salário pela empresa até os 15 primeiros dias, né? Então, até 15 dias você vai receber pela empresa. Mais de 15 dias de atestado, você vai receber pelo INSS. E é preciso que você tenha consciência que se você der vários atestados, tá? Dentro dos de 60 dias, você der atestados curtos, de 1 dia, 2 dias, 3 dias, dentro de 60 dias, que somem 15 dias, a empresa pode te mandar para o INSS. Isso é muito importante, as pessoas não sabem disso. Você sabia disso? Não. Você sabia que mais de 15 quem paga é INSS. Isso você sabia, né? Não. Também não? Porque quando você dá um atestado, se você dá um atestado, por exemplo, imagina você é dona de empresa, você é empresário. Aí você vai lá e dá um atestado de 60 dias. Imagina como que ia ficar oneroso para a empresa pagar. Porque a empresa ia precisar de colocar uma outra pessoa naquela função e ela ia ficar arcando com 2 salários, você concorda? Sim. O do substituto e o do funcionário. Então o que a lei prevê? A lei prevê que os 15 primeiros dias a empresa tem que assumir. Então, você dá lá um atestado de 14 dias, é problema da empresa. Se eu chegar na empresa e der um atestado de 30 dias, não é mais problema da empresa. Os 15 primeiros é problema da empresa e depois eu tenho que caminhar para o INSS. Para o INSS analisar aquela incapacidade e aí decidir a respeito do futuro da pessoa. Tranquilo? Só que o que as pessoas não sabem é, dentro de 60 dias, se você ficar 1 dia, 2 dias, aí depois dá 2 dias, depois 3 dias, depois 4 dias, depois 5 dias, depois 6 dias, bateu. Aí vai somando os atestados e dá os 15 dias e aí tem que ser afastamento pelo INSS. Tranquilo? Se eu sofrer um acidente no futebol do fim de semana ou caindo da escada de casa, o INSS cobre ou só vale para acidente de trabalho? O que você acha? Eu acho que cobre, né? Muito bem. Muita gente acha que não, sabia? Não, Tem muita gente que acha que não. Mas sim, é verdade. O INSS ele vai cobrir qualquer tipo de acidente. Então, se você cair em casa, porque se você cobre acidente de carro, vai cobrar. Sim. Se você cair em casa, se você sofrer um acidente nas férias, às vezes viajando. Ou então se você tá jogando futebol no final de semana e torceu a perna. Qualquer tipo de acidente vai ser coberto pelo INSS. Desde que o afastamento seja de mais de 15 dias. Certo? Só que a diferença é, quando é acidente de trabalho, você ganha uma estabilidade na empresa. No retorno, você não pode ser demitido durante 1 ano. E além disso, no acidente de trabalho, o FGTS ele tem que ser depositado mensalmente. Ao passo que, quando você sofre um acidente comum, o FGTS o patrão pode parar de depositar. Ah, tá. Entendeu? Então essas são as diferenças, mas os dois têm cobertura. Certo? Sim. A pessoa aposentada por invalidez, que depende de um cuidador para as tarefas do dia a dia, tem direito a algum acréscimo no valor do benefício? Tem. Essas pessoas têm direito a um acréscimo, elas têm que solicitar lá junto ao INSS, tá? Tem que entrar lá no meu INSS, solicitar um acréscimo lá, tem isso lá na página, lá no aplicativo, no site no aplicativo, a pessoa entra e solicita isso lá, tá? É bem fácil, é bem tranquilo, só tem que juntar lá documentação, comprovação do cuidador, atestado médico, comprovar a necessidade. É fácil, entre aspas, né? Tá? Ele fala fácil, não é fácil, não. É fácil entrar. Negócio.
É fácil entrar. Às vezes o INSS não vai dar, mas é fácil tentar, tá? Aí, caso não dê, infelizmente vai ter que procurar aí um advogado pra estar entrando com processo contra o INSS. Mas a realidade é essa, gente. Tudo que envolve INSS não é fácil. Infelizmente não é fácil. Mas tem gente que já tem as táticas, né? Já sabe como é que faz e de tanto que vai, né? Aí a pessoa já pegou a manha do negócio. Já pegou a manha, José Marcos Correia. Eu sou mecânico de carro há 25 anos. É verdade que tem direito a uma aposentadoria especial? Bom dia, estou aqui na oficina ouvindo a Garbosa todo dia. Bom dia, um abração. Como chama o ouvinte? O José Marcos. Bom dia, José Marcos. Obrigado pela sua participação. Pode ser que sim, José Marcos. Vai depender da sua situação concreta, tá? Mecânico é uma das profissões que normalmente gera insalubridade, tá? Vai depender da empresa, vai depender da sua função, tá? Porque o mecânico, ele gera insalubridade pelo contato com materiais químicos, né? Não só químicos, né? Perigosos também, né? Questão de mecânica, né? Tem aqueles elevadores, tem a solda, tem um monte de coisa, Sim, né? Pode ser que na empresa gere periculosidade também, mas mecânico tá mais associado à insalubridade, tá? Ele falou que é autônomo. Autônomo, né? Aí você vai precisar procurar um advogado especialista nessa questão, tá? Porque aí ele vai te passar como que vai ser comprovada essa situação através de um perfil, um PPP que chama, tá? Para você poder comprovar no INSS essa questão da insalubridade. Então você precisa procurar um advogado para ele te instruir como comprovar essa situação para que você tenha direito à aposentadoria especial. Então, obrigado pela participação. Obrigado pela participação e obrigado pela audiência de todos os dias. Com certeza. É lógico, né? Então vamos lá então para a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. A mulher... Aliás, não, peraí. A pessoa aposentada por invalidez, que depende de um cuidador, já falamos, né? Já falamos. Então vamos pro 3. Família, maternidade e dívidas. Morar junto dá direito à pensão por morte? É obrigatório ter papel passado em cartório? A pensão por morte, a gente fala muito isso aqui, essa questão, né? Da união estável. O papel passado no cartório é a escritura pública de união estável. É a forma correta, é a forma mais segura. É a forma que você não vai ter problema. Se você tem escritura, é como se casado fosse, tá? Para todos os fins. Se você mora junto e não tem papel nenhum, você também consegue a pensão por morte. Desde que você comprove a questão da dependência, tá? E além disso, você comprove a união estável de fato. Aí vai ter que ouvir testemunha, tá? Vai ter que levar prova, foto de aniversário, foto de comemorações em família, Natal, tá? Foto de férias que já passou com a pessoa. Isso tudo num contexto onde se comprova a união estável vai dar certo. Você vai conseguir mesmo sem o papel passado em cartório da união estável. Agora, a mulher que está desempregada e engravida tem direito de receber o salário maternidade pelo INSS? Tá, seu. Aqui tá o grande... Você até coçou o olho. Aqui tá o grande pulo do gato. Uma nova aí do direito previdenciário que o pessoal precisa ficar ligado. Teve uma decisão no Supremo que entendeu que aquela pessoa que tem uma contribuição, ela já tem direito ao salário maternidade. Então, para as mulheres que estão nos escutando, que às vezes nunca trabalharam de carteira, nunca pagaram INSS... Se você, antes do parto, se inscrever no INSS e pagar uma mensalidade, uma contribuição, você já tem direito. Tá? Então tem que ficar bem atenta quanto a isso. Isso aí é uma dica aí para quem tá ouvindo passar pro outro, contar pro outro, para um amigo, pro conhecido, porque as pessoas não sabem disso ainda. E é um negócio que veio para ajudar muita gente, né? Então a pessoa pagou uma contribuição, já tem direito ao auxílio maternidade. O desempregado sem contribuição e sem estar no período de graça, ele não vai ter direito. Então tem que estar atento a essa questão. Planejamento. Vai lá e já... Eu não recomendo, por mais que a decisão fale uma contribuição, eu falo assim, no meio da gravidez começa a pagar.
Porque você não sabe, pode nascer prematuro, né? Então, às vezes, você tá planejando que o parto vai se dar com 9 meses, você fala assim, vou pagar no 8º mês. E se nascer no 8º? Você vai perder o benefício. Espera os 3 meses, que é o mais perigoso, né? De perder Começa também. a pagar. Né? Eu também acho, entendeu? Porque aí você vai ter direito ao salário maternidade e vai compensar esse investimento que você tá fazendo. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Se o aposentado falece e tinha empréstimo consignado em andamento, essa dívida passa para os filhos? Não, né? Não vai passar, mas é preciso que as pessoas entendam que se o contrato não tiver uma cláusula que chama seguro prestamista, é só pegar o contrato de empréstimo, todo mundo que está nos escutando, pega o contrato de empréstimo, pega o contrato de carro, pega o contrato de cartão e procura, vai passando o dedo assim e procura a palavra seguro prestamista. Sempre quando um contrato tem seguro prestamista, significa que se a pessoa morrer, acabou a dívida. Em português, claro, é isso. Se não tiver o seguro prestamista, essa dívida continua existindo. Mas se a pessoa não deixou bens, a dívida vai pro caixão junto com a pessoa. Se a pessoa deixou bens, a dívida persegue o bem. Entendeu? Não é a morte que dita se a dívida acaba ou não. É se a pessoa deixou bens. As pessoas fazem uma associação errada quanto a isso, tá? Só que tem muitas pessoas que acabam deixando bens só no compra e venda, deixando bens de família que tá enrolado em inventário há 50 anos. Aí acaba que não é associado àquela dívida. Sim. Mas pode sim ser associado à dívida. Tranquilo? Tranquilo. Agora vamos para regras de trabalho e benefícios assistenciais. O que é BPC ou LOAS, né? E quem tem direito a ele? O BPC e o LOAS é um benefício assistencial. Os dois é a mesma coisa? Mesma coisa, são nomes diferentes, né? O BPC é benefício de prestação continuada, é o nome novo do LOAS. Tá. Então passou para isso agora. Isso. Por isso que o pessoal fala BPC LOAS, né? Mas é a mesma coisa, é sinônimo. É um benefício assistencial, que hoje muitas vezes a gente vê sendo pago para crianças, né? Pessoal reivindica normalmente para autistas, pessoal da anemia falciforme recebe. É um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário. Então você não precisa ter contribuição nenhuma para o INSS para estar pedindo ele. Por isso até que eu costumo falar que o INSS sempre vai dar prejuízo. Você concorda comigo? Porque se tira do dinheiro do INSS um valor de uma pessoa que nunca contribuiu para o INSS, como é que vai dar lucro? Tá faltando, né? E sai de onde? Imagina só, você, por exemplo, você tem seu salário para bancar a sua casa. Aí você pega o seu salário e começa a bancar, a ajudar um vizinho, ajudar um amigo, ajudar o fulano, ajudar o ciclano. De repente seu salário vai acabar. É a mesma coisa do INSS. Tá indo para locais onde não tem contribuição, né? Mas só um parêntese aqui. Não que não precise, né, gente? A gente não tá falando... Lógico, é um benefício muito bom, é um benefício muito necessário, mas tem que sair do cofre do governo, não do cofre do INSS. Porque isso é uma crítica mais profunda, né? É uma crítica política. E construtiva também, né? É uma crítica política, porque as pessoas ficam... Previdência vai quebrar. E pode ser que quebre mesmo, porque só vai tirando dinheiro de lá e não vai entrando, né? Não repõe, né? Fica difícil, né? Complicado. Então o INSS, ele vai pagar o BPC ou LOAS para quem tem mais de 65 anos... Tem qualquer deficiência, tem uma deficiência considerada de moderada a grave, tá? Qualquer idade, não tem idade, pode ser um bebê que pode ter direito a BPC, tá? E a família tem que ser baixa renda. O critério normalmente, a regra geral, é 1/4 do salário mínimo. Então imagina a seguinte situação: tem uma casa que tem uma criança autista, correto? Essa casa que tem essa criança autista, mora o pai, a mãe, o avô e a avó. 5 pessoas. Isso aqui é complicadinho, mas explicando assim acho que não é. Aí só a avó tem aposentadoria. Ninguém mais tem aposentadoria, ninguém mais tem salário. Certo? Então se você pegar esse salário da avó e dividir pelas 5 pessoas, vai dar 1/5 do salário mínimo para cada um.
O BPC exige que seja no máximo 1/4 do salário mínimo naquela casa, por pessoa. Então, nesse caso, essa criança autista pode pedir o BPC. Entendeu? Então, essa é a regra geral do BPC. Tá? Tranquilo? Tranquilo. É preciso lembrar que não paga 13º salário. O BPC não tem. Isso aí o pessoal fica pé da vida, tá? O pessoal acha que vai receber o 13º, não tem direito ao 13º. Então tem gente até que vai no INSS pra saber, minha mãe é aposentada, recebeu o 13º. Por que o BPC não recebe? Gente, mas a Por que aposentadoria não é? diferente. Sim, mas muita gente confunde, Tarsila. Muita Só porque gente vem confunde. do INSS, acho Sim, porque vem do INSS, resolve no INSS, cai na conta igual aposentadoria. E muito idoso recebe. Um idoso que não consegue se aposentar acaba indo pro BPC. Então, um vizinho recebe, um amigo recebe, um conhecido recebe. Por que ele não recebe? Ele nem entende. Então, BPC, LOAS não tem 13º. Tranquilo? Não precisa ir na agência por causa disso. E ele não dá a pensão por morte. A pessoa faleceu, acabou o BPC. Não continua, não segue. Porque, igual você falou, não é aposentadoria. E se eu me aposentar, posso continuar trabalhando normalmente na mesma empresa ou preciso ser demitido? Você pode continuar trabalhando normalmente, tá? Aqui no caso com o LOAS, né? Não. Ou é aposentadoria? Se eu me aposentar, né? Sim, aposentadoria. Né? Tá. Aí a aposentadoria continua. O BPC não dá para associar com trabalho, tá? Se a pessoa trabalha, ela não vai ter direito ao BPC. Porque aí entra a questão de que ela tem condições de trabalhar. Então, o aposentado pode trabalhar. Isso. Tá. Quem tem 2 empregos ao mesmo tempo, como professores ou médicos, o INSS soma os 2 salários no cálculo da aposentadoria? Depende, tá? Depende. Nossa, ele deu uma respirada. É porque essa questão, o que acontece? A pessoa tem que ficar muito atenta, muito atenta, para que não seja pega de surpresa nessas questões, tá? Porque tem gente que acha o seguinte, que vai fazer um pagamento alto para o INSS e depois vai se aposentar com valores altos. Então tem que analisar o teto. Não, isso aí todo mundo já sabe, né? Tem que analisar o teto, tá? Então você tem que analisar as 2 profissões. Se as 2 têm recolhimento previdenciário, as 2 vão estar contando para sua aposentadoria. Mas às vezes uma delas já dá o teto. Então a outra você tem que pagar, porque é obrigatório e tudo mais, mas não vai te trazer benefício nenhum lá na frente. Então você tem que ficar atento ao teto previdenciário, ver quanto que é esse valor, para estar fazendo um planejamento dessa situação. Sempre quando a gente vai conversar com alguém mais velho assim, né, a pessoa fala, quando eu me aposentei com 5 salários, hoje eu recebo 3 salários. Se receber 3 hoje. Entendeu? Então tem essa questão que também vai se tornando algo defasado, né? Então também tem esse problema. Tanto que tem muita gente que pagava, né? Quando viu, assim, gente da família que pagava 5, 6 salários e recebeu metade ou um pouquinho menos da metade, eles começaram só pagam normal mesmo, porque não vai valer a pena, não. Então... Eu concordo que tinha que mudar, sabe, Tarsila? Por quê? Por que tinha que mudar? Porque as pessoas vivem muito mais hoje. Né? Antigamente as pessoas não viviam 80, 90 anos igual estão vivendo hoje de média, né? As pessoas faleciam com 70 e poucos anos, né? A mulher chegava, eu fui até recentemente numa palestra sobre menopausa, né? Um grupo lá das mulheres lá falando sobre menopausa, e a palestrante estava falando justamente isso. A menopausa para a mulher, ela estava associada ao fim da vida. Batia como se fosse uma depressão na mulher, porque ela sabia que ela estava próxima de morrer. Chegar ao final da vida dela. E hoje em dia, as mulheres entrando na menopausa, elas estão começando, na verdade, a talvez entrar no momento de estabilidade da vida. Né? Um momento que vai ter menos preocupação, um momento que vai estar mais estável. Por quê? Porque as pessoas vivem hoje 80, 90 anos. Eu me lembro de quando criança, assim, familiares, né, pessoas conhecidas, se aposentando com 50 anos de idade, né?
Às vezes a pessoa começou a trabalhar ali com 14 anos, deu 50, ela se aposentava. Hoje em dia isso não acontece mais. Hoje é impossível alguém se aposentar aos 50 anos. Completamente impossível. Mesmo tendo aí trabalhado desde novinho, né? Mesmo tendo trabalhado desde novinho. Essa pessoa que se aposentava aos 50, antigamente ela morria com 65, 70. Hoje ela vai morrer com 80, 90. Então tem que adaptar mesmo. Lógico que tem. Mas foi bem duro, porque muita coisa ficou mais difícil para as pessoas. Não dá mais para confiar cegamente em nada. Você tem que fazer cálculo, você tem que verificar, né? Hoje, cada vez mais, as pessoas estão procurando advogado para fazer planejamento previdenciário, para ver quando vai se aposentar, com quanto vai se aposentar. Isso é muito importante. E frustra, né? Porque muita gente, igual você falou, paga aí com 5, 6 salários, aí chega lá na hora... Eu costumo dizer que o que mais frustra as pessoas no direito não é o não é a improcedência de um processo, é a quebra da expectativa. Então, quando você tem uma expectativa e aquela expectativa é quebrada, ela é muito mais dolorosa do que um simples não. Você concorda? Então, sempre quando eu atendo lá no escritório, eu tento deixar as expectativas dos clientes baixas. Não porque ele não é para acreditar na situação, não é para crer no serviço, no trabalho, mas é para não se machucar lá na frente. Porque tá mexendo com o governo, né, gente? Com certeza. Então é esse aí que tá o problema, né? Com certeza. A gente sempre vai... Processo judicial, querendo ou não, por mais que seja um processo entre particulares, ele sempre vai envolver o governo, porque o governo, o Estado é o juiz. Quem tá julgando o seu processo é o governo, e querendo ou não. E quem tá levando o seu dinheiro é o governo. Também. É assim, simples. É isso aí. Então vamos lá. Não tem muito pra onde correr. Não tem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Ou seja, você tá... Deixa quieto. Tempo de serviço. Alerta de golpes e dicas práticas. Quem trabalhou na roça quando era adolescente ou prestou serviço militar obrigatório, pode contar com esse tempo para se aposentar? Pode, tá? Isso é muito comum, principalmente para a galera agora da transição. Normalmente, para tempo de roça, se usa declaração de produtor rural, cartão de produtor rural, se usa muito testemunha, se usa muito foto, usa muito boletim escolar, declaração de que a pessoa estudou em escola rural, porque antigamente tinha muita escola rural. Hoje em dia não tem mais, hoje em dia são poucas escolas rurais, né? Mas antigamente tinha muita. Você ia perguntar alguma coisa, eu te interrompi. Não, é porque antigamente, né, a maioria era muito roça, né? A maioria, assim, até que em São João era roça. O pessoal era da roça, agro mesmo. E não pagava nada, né? Não pensava em nada, era só trabalhar. E tem as crianças, né? As crianças já começam a trabalhar desde cedo. Hoje em dia... Mas você pode sim usar esse tempo de roça, mesmo que você não tenha pagado nada, mesmo que não tenha... na época eu nem sabia que eu estava fazendo a vida, eu acordava cedo, trabalhava, não tinha planejamento nenhum, não tem problema. Nem estudava. Sim, mas aí você vai precisar comprovar. Vai comprovar através de documentos antigos. É muito comum, eu já peguei demais isso. Às vezes, notinha de loja antiga, que tem, às vezes, tem muita gente antiga que faz isso. Às vezes comprou um rádio antigamente, aí tinha a notinha do rádio. Já naquele papel todo amarelo, né? Aquele papel antigo. Aí tá lá endereço. Fazenda da Saudade, Fazenda São Conceição, Fazenda São Geraldo. Isso já é uma prova de que você residia no campo, entendeu? Testemunhas, um vizinho, um colega de trabalho, alguém que você já prestou serviço, também é útil, tá? Igual eu falei, boletim escolar de escola rural, isso tudo comprova, cartão de produtor rural, isso tudo vai te ajudar com esse tempo rural. E o serviço militar obrigatório também dá para contar e também tem que ter prova dessa situação. Peraí, a Regiane. Sim, vocês arrasam como sempre, mas ele me ajudou muito em um caso específico. Aí, que bacana, hein? A Regiane, tá vendo? Tá vendo? Dá um abraço pra Regiane, tá vendo aí? Tá vendo? Bacana. Satisfeito, Regiane? Assim que é bom, né? Aliás, o programa é feito pra isso, né? Com certeza. Com certeza.
Vamos lá então, a nossa última pergunta que é: receber ligação dizendo que tem uma bolada de revisão do INSS para receber, mas pedindo uma taxa de adiantada, né? É verdade ou golpe? É golpe, né? É golpe. Muita gente cai nisso, né? Cai. O Supremo tá para julgar, né? A revisão para a vida toda aí, essa questão teve julgamento, depois contornou e tal, papá. Então isso tá pendente. Se é possível a pessoa entrar com revisão da vida toda e tudo mais. E é possível entrar, sim, com a revisão da aposentadoria. Às vezes a pessoa recebe hoje um salário, mas as contribuições dela, era possível que ela conseguisse receber 1,5 salário, 2 salários. É possível entrar com esse tipo de processo. É um processo até razoavelmente comum. Mas advogado, gente, se contrata advogado da sua confiança, advogado que você conhece ou que algum conhecido seu já teve processo, entendeu? Que você recebeu uma indicação, porque é uma profissão e a gente vai ter poderes de vocês para agir como se fosse vocês. Então imagina a seguinte situação: você tá num carro, você tá no carona e você vai dar o volante para qualquer pessoa? Você tá entendendo? Seu carro, você vai dar o volante lá para qualquer pessoa e você vai ficar ali no carona assistindo. Não é assim que funciona. Então com o advogado é a mesma coisa. Você tem que contratar alguém da sua confiança, que alguém te indicou, que algum conhecido já foi, que algum familiar conhece, tá? Então se alguém te ligar oferecendo um serviço por telefone, você não sabe quem é aquela pessoa, você não sabe nem se é advogado de verdade, você não sabe se existe a intenção de prestar aquele serviço. Então normalmente é golpe, tá? Procura alguém que você conhece, peça para fazer uma reanálise do seu benefício, tá? Uma revisão do seu benefício para ver se tem condições ali de estar aumentando ou não. É possível? Mas tem muito golpe, igual você falou. Muito golpe. E os que mais caem são os aposentados, né? Público mais vulnerável, né? É um público mais vulnerável. Se bem que agora, assim, com tanto aviso, né? Até a própria família avisando, já vai... Eles estão sendo mais esclarecidos, mas já teve bastante que passou por isso, né? Já foi pior, né? Já foi pior, eu acho que sim. Acho que agora tem muita informação na internet também, né? Na internet nem tanto, que nem todos pegam telefone pra ficar na internet. Aqui em São João tem muito problema ainda desses vendedores de porta também, que enganam os idosos. Às vezes vendendo colchão, vendendo panela, às vezes vende uns produtos... Aconteceu isso com a vizinha minha. Aconteceu, né? Ainda acontece demais. Com o negócio de panela. Acontece demais. Tem um golpe do colchão também, que fala que é colchão... Minha aliança caiu. Que fala que é colchão magnético, que é colchão da NASA, colchão de não sei o quê. E aí a pessoa compra e na verdade é um produto... Na hora que você deita, você afunda. É isso aí, é um produto que vale 1/10 do que é cobrado, né? Então isso tem muito problema e o público idoso é o público que mais é vulnerável a esses golpes. Então finalizamos aí as perguntas, mas temos uma pergunta aqui de uma ouvinte, né? Não sei se eu posso falar o nome dela, você me avisa aí se pode falar ou não, mas eu vou falar a pergunta. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber, eu não estou com carteira assinada, mas estou com problema de saúde. Eu consigo o LOAS? Já tem mais de 6 meses que eu estou sem carteira assinada. A pessoa tem 6 meses que está sem carteira assinada. 6 meses e está com problema de saúde. Ela consegue LOAS? Ou BP, como é que chama agora? BP. Pode ser que o LOAS não vai ser uma boa... BPC. Pode ser que não vai ser uma boa saída para você. Vai depender dessa incapacidade, se ela gerou algum tipo de deficiência ou não. Mas se você tem 6 meses que você tá sem carteira assinada... Não, mas ela tá com doença, né? Problema de saúde, mas não sei o que é. Isso. Mas se for uma coisa, assim, muito séria, assim, por exemplo... Isso que eu ia falar, Dá, né? Porque o que acontece? Se você tá 6 meses sem carteira assinada, você ainda é segurada. Sim. Entendeu? Você está no período de graça, que chama. 1 ano após o término da contribuição, da última contribuição, você tem o período de graça ou anistia. Então ela tem direito ao INSS. Ela tem direito ao auxílio-doença. Entendeu? Ela não precisa apelar pro LOAS, tá? Porque o LOAS tem questão de renda, tem questão de vulnerabilidade, tem questão de deficiência. Então, às vezes, é um problema de saúde muito grave, mas não é uma deficiência. Exemplo, né? Aquela doença terrível que a gente não gosta nem de falar o nome, que começa com C, né? Ela não é deficiência.
Entendeu? Então não dá aí pra casar muito bem com o LOAS. Dá pra casar? Dá, mas aí tem que ter questão de idade e tudo mais. Então talvez sua saída vai ser o auxílio doença. Dá uma procurada lá no pessoal lá no CRAS, tá? Que aí eles vão poder te orientar melhor sobre essa questão de qual benefício vai te cair melhor aí nesse caso. Mas talvez seu caminho seja pro auxílio doença. É, melhor, né? Já tá garantido, só 6 meses. Isso, já tá só que aí tem que estar atento a esse prazo de até 1 ano. Então não demora, não. Ela falou que tá 6 meses. Há 6 meses sem carteira, isso, mas então ainda dá tempo. Isso, não fica enrolando, não. Procura imediatamente. Vai correndo lá agora. Porque as pessoas acham que às vezes é 6 meses, mas já tem, na verdade, 8, 9 meses da demissão. Ela aí fica falou enrolando. Que tem 6 Sim, meses. Mas aí vai. Na memória é 6 meses, mas no papel é 9, 10 meses. Então aí, confere, né? Dá uma conferida. Confere e saiba que 1 ano é como se você estivesse trabalhando. Até 1 ano depois do término. Mais alguma coisa pra você falar? Não, alguma acho que coisa é só. que faltou? É um tema que sempre quando traz, né, o pessoal manda muita participação. O pessoal fica com bastante dúvida porque é muita carência desse assunto, né? As pessoas não têm onde consultar, onde perguntar, então é um negócio bem complicado. É um assunto difícil, é um assunto que não é fácil. Muitas pessoas, muitos advogados, muitos colegas trabalham só com essa área porque realmente é um universo bem específico. Mas que a gente consegue dar umas pinceladas aqui para ajudar um pouquinho aí a população. Então tá bom, deixa aí seu telefone, seu contato. Vou deixar meu número, quem quiser sugerir algum tema lá, pode me mandar no WhatsApp. É o 98855-6640, 98855-6640. Muito bem, até semana que vem, bom até final de semana pra você. E beba com moderação, né, Beba com moderação. Com certeza, né? Pois é, todos nós. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Até. Você ouviu Em Dia com Direito, com o advogado Gabriel Matosinhos. De volta na próxima semana.